Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Unity aqui do canal Cria Jogos. Hoje nós vamos fazer mais um bônus do Pong. Nossa, quanto bônus, né? Às vezes vai ser pedido de um inscrito que acompanha aí, é o João. Eu vou falar só o primeiro nome dele, porque eu não sei se ele quer, né? Tem gente que não gosta, que tem o nome divulgado e tal, então só o primeiro nome não tem problema. Mas vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, uma tela para seleção de modo de jogo, de um jogador ou de dois jogadores. Quando for de dois jogadores, os dois podem mexer com o bastãozinho aqui da direita. Quando for um jogador só, o bastãozinho aqui da direita fica para cima e para baixo conforme a bolinha, a inteligência artificial, né? Então vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos criar a cena de menu, nova cena, arquivo nova cena, criei minha nova cena, vou salvar ela, arquivo salvar cena, pasta cenas e menu. Eu já tenho uma cena menu aqui, vou sobrescrever. Pronto, tá salvo aqui, ó, na pasta cenas, tá aqui menu, ok? E nós vamos importar sprites. Então, pasta sprites, botão direito, import new asset, navegue até a pasta onde está a sua imagem. Eu vou disponibilizar para download na descrição do vídeo. Import e beleza. Tenho aqui Pong, um jogador, dois jogadores, é isso que está escrito, tá difícil de ler aí, né? Mas vamos lá, então vamos editar esse sprite, que aqui em Max Size eu vou colocar 512, porque ele tem 512 por 512, e True Color. Aplicar, não preciso de MIP Map também, em Sprite Mode múltiplo, aplicar, Sprite Editor. A gente já viu isso, né, no começo da série, então lembrem-se. Slice, não mexe em nada, slice de novo. Ele corta assim, meio zoado, mas não tem problema, é só ir apagando. Eu seleciono uma área do sprite e aperto Delete, ele apaga, tá? Vou esticar esse aqui para ficar um sprite só, o Pong. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tá difícil de ler, mas tá aqui, um jogador e dois jogadores. Então eu apago essas duas áreas que ele fez extra. Estendo uma, para virar um sprite só. Mesma coisa embaixo, dois jogadores. Tem 3 áreas, é só eu expandir uma e apagar as outras. Beleza, aplicar. Fechou. Pong, um jogador, dois jogadores. Vamos adicionar agora um Game Object UI e adicionar uma imagem direto. Uma imagem. E a Canvas, aqui clicando na Canvas, eu vou fazer isso aqui também, a gente já fez. Espero que vocês estejam lembrando dessas coisas. Screen Space Camera, vou selecionar aqui em Render Mode e vou arrastar a minha câmera para o Render Camera aqui, pronto. Aí fica tudo do tamanho certinho. Aí eu tenho minha imagem que está descentralizada. Eu só preciso centralizar posição X 0 e posição Y 0. E nessa imagem, na propriedade Source Image, eu vou arrastar para cá primeiro o Pong, o escrito Pong grandão. Vou selecionar preservar aspecto e vou apertar Set Native Size. E só vou mover um pouquinho para cima aqui. Com essa linha do meio azul, quer dizer que a minha imagem está centralizada. Então, não necessariamente está centralizada, mas o centro da imagem está de acordo com o centro da Canvas. Tá? Eu falo o centro da imagem, mas na verdade é esse aqui, a âncora. O ponto pivô. Esse azulzinho aqui, tá vendo que tem pequenininho bem no meio da imagem. É que você pode mudar esse ponto pivô para outros pontos. Mas não faremos isso agora. Beleza. Só vou mudar o nome aqui do objeto imagem para Pong. E vou criar mais uma imagem. UI. Botão direito em Canvas. UI. E imagem. É o segundo item, eu estava procurando outro. Primeiro vai ser para um jogador. Beleza. Um jogador, mesmo processo de antes. E vou mudar o nome. Um jogador. Mais uma imagem. Botão direito em Canvas, UI, imagem. E dessa vez é para 2 jogadores. Então arrasto ele aqui para baixo. Mesmo processo de antes. Tá aí, maravilha. Agora nós vamos adicionar componentes para detectar, para que essas imagens detectem o clique do mouse. É um componente assim aqui, ó. Você seleciona aqui o item um jogador, a imagem um jogador.
vem aqui em... vai ter uma coisa de busca aqui em cima, tá? É só escrever event ou even já tá suficiente. E põe aqui, ó, event trigger. E agora você clica em add new event type, que será do tipo pointer click. Então quando eu clicar com o meu mouse, ele vai fazer alguma coisa. A gente vai ajeitar isso. Mesmo processo para a imagem 2 jogadores. Adicionar componente, event trigger, add new event type, pointer click e pronto. Agora nós precisamos de um script para detectar esse pedaço aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Aqui na pasta script, vamos criar um novo C# script, que vai se chamar modo de jogo. Clique. Modo de jogo clique, para ele identificar que é quando eu clicar em um jogador ou 2 jogadores. E vamos editar. Bonitinho. Vou aumentar um pouquinho aqui. Não vamos precisar nada disso aqui. Só o start, mas eu vou pôr de novo depois. E vou criar uma função public void. Tem que ser pública para o botão achar, tá? Public void vai se chamar um jogador. Com J maiúsculo. Não precisa ser J maiúsculo no seu caso aí, tá? Isso aqui é coisa de programador. Mania minha de programador. E vamos criar mais uma public void 2 jogadores. Certo? Então tenho duas funções aqui e tal. Agora, antes de começar a escrever o código aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar mais um objeto aqui nessa cena. Vai ser... pode ser um 3D Object. Aliás, vamos criar um empty. Um Game Object Empty. Eu vou dar um nome de... detecta modo. Detecta modo. Aqui vai um outro script. Então vamos criar um script, botão direito, create C# script. E o nome desse script vai ser script detecta modo. Só para não ficar um nome exatamente igual ao do objeto. E eu já vou colocar esse script aqui nesse objeto detecta modo, ok? Já coloquei, vamos verificar, tá aqui, beleza. Então, script detecta modo, vamos editar ele. E vamos eliminar isso aqui, não vai precisar de nada disso. Vamos criar uma variável pública, public, do tipo bool. E a variável se chama um jogador. Pronto, vai ser só isso. Na verdade não vai ser só isso não, eu vou voltar aqui, ó. Void start, abro e fecho parênteses. Agora chaves. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó. Don't destroy onload, tá vendo? Abre parênteses, game object. Fecho parênteses. Isso aqui fala assim pra ele, ó. Quando eu mudar de cena, você não vai destruir o game object ao qual esse script está ligado. Deixa eu salvar aqui, save all. Então, como esse script está ligado ao objeto detecta modo, então esse detecta modo nunca vai deixar de existir, ele sempre vai passar para outras cenas. Por que isso? Quando a gente muda de cena, se não tem esse comando, don't destroy onload, todos os objetos na mudança de cena são destruídos e são criados novos objetos na próxima cena. Então a gente vai eliminar isso. Esse objeto vai ser criado no menu e ele vai ser persistente, ele vai passar para as outras cenas do jogo. Ok? E ele tem a variável um jogador, que é essa variável que vai falar se eu estou jogando no modo de um jogador ou de 2 jogadores. Ele vai falar para o resto do jogo. Ok? Vamos lá então. Agora o que eu preciso fazer é chamar para o script modo de jogo. Oh, mas tá difícil, hein? Pro script modo de jogo, aquele objeto, como é que se chama mesmo? Detecta modo, isso. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui private script detecta modo, eu quero chamar ele. E essa referência vai se chamar scr detecta. Pronto, só assim já tá bom. E no void start, eu vou fazer coisa que a gente já até tá acostumado, que é o seguinte, modo do jogo clique, então eu vou fazer assim, ó, scr detecta vai ser igual a game object
.find e eu quero achar aquele objeto detecta modo. E desse objeto eu vou pegar getComponent, o componente que se chama script detecta modo, que é uma classe, né, na verdade. Pronto. Agora eu posso acessar aquela variável jogador, né? Então, se a pessoa apertar no botão de jogador, ela vai acionar essa função aqui. E isso aqui só vai fazer o seguinte: scr detecta ponto jogador igual true. É verdadeiro. Vai ser o modo de jogador. Se ela apertar no de 2 jogadores, vai acionar essa função aqui. E aí vai ser scr detecta ponto jogador igual a false. Beleza, mas ainda não está pronto, né? A gente sabe muito bem que não é só isso para fazer. Então vamos voltar para o Unity. Bom, agora a gente precisa pegar esse script aqui, modo de jogo click, e ligar ele a qualquer objeto. Eu vou ligar a main camera, tá? Aqui main camera e está aqui o script modo de jogo click. Então eu venho na imagem de jogador. Aliás, a imagem de 2 jogadores eu não alterei o nome. 2 jogadores. Pronto. Venho na imagem de jogador. Aqui onde eu adicionei aquele event trigger antes, eu vou apertar o sinal de mais. Aqui embaixo. Vou arrastar a main camera para cá, que é ela que tem o script modo de jogo click. E aqui onde está escrito ó, no function, aqui no inspector, eu vou clicar. Vou achar o script modo de jogo click. E vou puxar a função aqui, ó. Cadê? Jogador. É a última. Jogador. Então isso vai executar essa função quando o jogador, quando o jogador clicar nessa imagem. Você já deve saber como é que faz de 2 jogadores, né? Venho, clico nele em 2 jogadores, aqui em Event Trigger sinal de mais, arrasto a câmera para cá com o script, no function eu aperto, modo de jogo clique e a função 2 jogadores. Certo? Tá quase lá. Faltou só uma coisinha aqui. Nessas funções aí precisa de mudar de fase, né? Então, além de detectar e setar a variável para verdadeira ou falsa, a gente precisa adicionar o seguinte aqui, ó. Application.loadLevel, abro parênteses e ponho o nome cena 1, que é o nome daquela minha cena onde está o jogo mesmo, né? Faço a mesma coisa aqui, application.loadLevel cena 1. Acho que é tudo minúsculo, né? Se não for minúsculo não vai funcionar, mas tudo bem, a gente corrige. Cena 1, tudo bonitinho. A variável é setada, beleza. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos dar um play aqui. Nessa cena nova. Dou play, vou apertar em jogador. Soltou para cá. O detecta modo, ó, a variável está verdadeira. Beleza. Vou rodar de novo o menu, vou apertar em 2 jogadores. Aqui está o objeto detecta modo e a variável jogador não está verdadeira. Então está detectando isso certinho. E agora a gente pode usar essa variável para a nossa vantagem. Agora o que dá para fazer aqui é o seguinte, eu tenho na minha cena 1. Vamos para a cena 1 agora, que é onde está o jogo. Eu tenho esse jogador aqui que é, até o momento desse vídeo, é uma inteligência artificial, que eu fiz alterações. Vamos editar o script aqui, edit script, que é da inteligência artificial. E nós vamos fazer o seguinte, primeiro nós vamos chamar o quê? Aquele outro objeto que está carregando a variável, que está no menu, que se chama detecta modo, tá? Então vamos chamar ele aqui. Eu vou fazer aqui uma private script detecta modo, que é o script daquele objeto detecta modo. Estou, na verdade, chamando a classe, né? E essa referência vai ter o nome de scr detecta modo. Isso no seu script de inteligência artificial, tá? Agora, aqui
É lógico que você pode adaptar isso para outro script, né? Se você souber o que você está fazendo. Aqui, scr detecta modo, eu preciso vir aqui no start e fazer scr detecta modo igual GameObject.find. Find o quê? Como é que é? Detecta modo. O nome do GameObject eu quero e eu vou pegar o componente dele, getComponent, que é script detecta modo. Pronto, agora eu tenho acesso à variável. Aí é que está agora o negócio. Aqui é a inteligência artificial, certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma condição. If scr detecta... Opa! Tá. If scr detecta modo ponto um jogador, que é o nome da variável, for true. Vocês lembram que tem outro jeito de fazer essa linha? Simplesmente assim, ó. If scr detecta modo ponto um jogador. Então, se você põe só a variável aqui, ele vai assumir assim. Se a variável um jogador for verdadeira, tá? É a mesma coisa que eu fazer assim. Ok? Eu já vou começar a fazer esse tipo de coisa aqui, porque eu acho que já está na hora, né? Até já passou da hora. Então, se for de um jogador só, a inteligência artificial é ativada. Legal. Belezinha. Se não, e lembrando, aqui é só uma linha de código depois do if, então eu não preciso de chaves. Tá? Então, se não, se a variável for falsa, aí já é outra história. Então, rbcomp.velocity vai ser new vector 2. No x a gente não vai mexer. E aí é input.getAxis. Oh, meu Deus do céu. Input.getAxis. E lembra como é que chama? vPlayer2 vezes velocidade. Ponto e vírgula. Olha que beleza. A gente já ajeitou aqui. Vamos testar? Eu acho que já está pronto. Se eu me lembro bem do que precisa fazer, vou voltar aqui para o Unity. Vou para o menu do Play. Um jogador. Beleza. Está funcionando aqui a inteligência artificial. Está acompanhando o movimento da bolinha. Tá vendo? Vai para baixo, ele vai para baixo. Maravilha. Dois jogadores. Tá funcionando no W e no S. Mas é porque tá configurado. Vocês lembram onde é que é? Eu vou até voltar para lá. Ó. É em Edit, Project Settings, Input. E é esse aqui que a gente chamou, vPlayer2. A gente chamou ele lá pro começo do jogo, né? E aqui tá botão negativo S e botão positivo W. Ou seja, para baixo é S e para cima é W. Eu vou mudar aqui só para ficar tudo certinho. Para ficar eu controlo o lado direito do teclado, vai ser o lado direito da tela, ou o jogador 2. E up. Então, botão negativo down e botão positivo up, que é as setinhas do teclado. Aliás, eu fiz a mudança com o jogo rodando. Veja que voltou ao normal aqui, depois que eu parei de rodar o jogo. Isso acontece mesmo, tá? Você fazer modificações enquanto o jogo está rodando, elas não são salvas. Então eu vou colocar aqui de novo. Down no botão negativo e up no botão positivo. Vou dar play. Dois jogadores. Setinha. Beleza. E agora, vamos fazer mais uma modificação. Edit, Project Settings, Input. Não, na verdade você não precisa. Por quê? Eu estou fazendo aqui. Dois jogadores. E aqui está o controle, né? Pelo mouse. Que é o que eu fiz daquele para mobile. Então, tá tudo certo. Mas eu vou fazer um acréscimo. Vai lá, Edit, né? Para aparecer Edit, Project Settings, Input, para aparecer esse aqui de novo. Já que a gente mudou o vPlayer 2, vamos mudar também o vPlayer 1 para botão negativo W, aliás, S e botão positivo para W. E agora eu tenho o seu... não, eu não tenho nada ainda. Nesse script aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso falar para ele também ser controlado
pelo outro, quer ver? Ó? Else, aí eu ponho uma chave porque vai ter mais uma linha de código. E agora falta só o jogador. Eu preciso fazer uma referência ao jogador. Vamos criar uma referência aqui. Transforme bolinha. Esse aqui é do computador. Mas daí a questão é a seguinte. Eu vou precisar desligar. Tá. Então é assim, ó. Você já sabe como fazer tal para funcionar um lado o mouse que controla, né, o jogador. O mouse controla. E o outro lado é o teclado que controla. Para modo de 2 jogadores. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar isso. Porque aqui, ó. Player 2, que é o da esquerda, que na verdade é player 1, né? Graças à confusão que eu fiz. Vou desligar esse script aqui, porque aí eu vou desligar o comando por mouse, ou por toque na tela, para celular. Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma referência aqui, em cima. Public Game Object, jogador esquerda. Para não ficar fazendo jogador 1, jogador 2, porque tá trocado, né? Eu fiz o favor de inverter. Então, jogador esquerda. Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar o componente de... Aqui, ó. Jogador esquerda. Não, eu preciso fazer também aqui. Desculpem. Tô meio... Private. Rigid Body 2D. JE, que é jogador esquerda. Tá? JE minúsculo. Não. RBJE. Pronto. Rigid Body, jogador esquerda. E aqui embaixo eu vou fazer RB. Vou chamar essa variável que eu acabei de criar. RBJE igual Game Object. Não precisa. Não precisa porque eu fiz a referência aqui em cima. Ó. Eu vou fazer jogador esquerda. Ponto. Get Component. Rigid Body 2D. Pronto, aí eu estou pegando o Rigid Body do meu jogador, que a gente já vai colocar ele aqui na referência. E eu posso fazer o seguinte, agora aqui embaixo, se for modo de um jogador, inteligência artificial. Se não, lembrando, isso aqui é só se você quiser controlar os dois pelo teclado, tá? Se você quer manter o negócio de mobile ou mouse, nem precisa assistir esse pedaço, mas vamos lá. Agora que eu desliguei o mobile ou o mouse, eu vou fazer aqui, ó, RBJE, que é a referência ao Rigid Body, ponto velocity igual new vector 2, vector não, 2, 0, porque o X eu não quero mudar nada, e no Y é input.getAxis vPlayer 1 vezes velocidade. Gente, eu não estou dando tanto detalhe do que é isso e do que é isso, ou do que é isso e isso, porque isso é tudo coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá bom? Se você não está entendendo, se você perdeu alguma coisa, dá uma olhada de novo nos vídeos anteriores. Mas o que fala aqui agora é a velocidade do jogador 1, ou da esquerda, vai estar de acordo com as teclas no teclado, que é esse aqui, o input que a gente acabou de mexer lá no Unity, né? Vamos voltar para lá e testar agora. Vou para o menu, salvar, sempre salvar, do play. Um jogador, não está funcionando nada, porque eu fiz isso aqui, né? Então vamos fazer assim, ó, aqui em cima também. É para completar o controle por teclado, só teclado. Então aqui eu vou adicionar chaves porque eu vou adicionar mais uma linha, então eu preciso de chaves. E vou simplesmente copiar e colar essa linha aqui, ó. Aqui. Pronto. Se for de um jogador, aciona a inteligência artificial e mexe na velocidade do jogador. Se for 2 jogadores, não aciona a inteligência artificial, deixa o jogador 2 assumir o controle e também deixa o jogador 1 assumir o controle. Então vamos voltar para cá e vamos fazer uma coisa que eu esqueci de fazer. Aqui na cena 1, o script, qual que é o script mesmo? Computador.cs é a inteligência artificial. Então vamos voltar para cá.
clicar em Player 1, por causa da minha inversão é o jogador da direita. Ele tem um script computador, e aí eu tenho que acionar aqui, ó, jogador esquerda. Eu tenho que trazer o meu jogador da esquerda pra cá, que se chama Player 2, e Player 2 está na esquerda da tela. Pra variar, tudo invertido, né? Enfim. Vamos pro menu. Rodo. Um jogador apenas. A inteligência artificial está funcionando perfeito. O WS estão mexendo o meu jogador da esquerda. Joia. Vamos de novo. 2 jogadores. Eu tenho o controle sobre os 2 jogadores. Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, porque foi uma confusão esse vídeo, né? Eu tive que corrigir coisa, trabalhar com o que eu já tinha invertido antes, muito inteligente da minha parte, mas eu espero que pelo menos tenha dado para aprender aí programação e Unity. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo. Aquele abraço.